Voltamos. Abrir aqui. Gente, estão me ouvindo, por favor? Sim. Ótimo. Eu Sim. gostaria de iniciar, esse foi onde a gente parou, mas eu gostaria de iniciar no sorteio dos temas. Terceiro período, vocês não enviaram ali. Podem me falar, por gentileza, um representante de cada grupo? Só para me anotar aqui. Terceiro período. Gente, eu vou fazer o seguinte então. Eu vou fazer o sorteio com o pessoal do segundo período, tá bom? E aí fica, na hora que o terceiro período tiver grupo para poder fazer o sorteio, se ficar de última hora, a gente não prejudica o segundo período, tá bom, gente? Então vejamos, vamos lá. Professora, quem se manifestar, sorteio. Pode sortear para o meu grupo, Daiane. Ok, Daiane. Então, ótimo, Daiane. E aí eu queria falar, já que para ficar com o DNA ou RNA, porque um do nosso grupo, ele já fez um trabalho sobre O a mitose, Mike. isso, O e ele não Mike. queria ficar. Aham, ótimo, eu também lembrei dele. Então tá. DNA ou RNA, ele já fez de mitose? Ele já. O Daiane, o Mike já fez. Sim. Isso, eu lembrei de você, o Mike, porque eu ia propor mesmo. Então, vou fazer o seguinte. Até mesmo para a gente Porque como já assegurar, fiz né, aquele você outro lá. trabalhar de uma maneira diferenciada. Ok, então tudo bem. Vejamos aqui. Então, deixa eu ir lá para frente. Eu só vou colocar aqui para vocês verem o que a gente. Só um minutinho, tá? Eu tirei aqui, mas só para a gente voltar em termos do sorteio do tema. E aqui, ó. O que nós vamos fazer, tá? Nós, para ser literalmente bem em termos de sorteio, não é para você parecer, não, filho. Para ser o sorteio, a gente vai fazer no sorteador. Os temas são esses números aqui, tá? Então a gente vai colocar de 1 a 3 e para cada grupo a gente vai fazer o sorteio, tá bom? RNA, DNA ou fases da mitose, tá? Então, se sair o número 1 é RNA, se sair o número 2 é DNA e sair 3. Então, para o grupo da Daiane, eu vou sortear 1 ou 2, tá? Só por causa disso, mas na verdade justamente até mesmo porque Mike faz outra disciplina comigo que tem um conteúdo afim, então para evitar que ele tenha repeteco de atividade e tenha enriquecimento. Isso até, para mim, até importante, eu tinha lembrado disso, para assegurar que ele faça um trabalho novo, né? Então vem cá, vou na internet, então realmente sair, vou colocar aqui, eu vou mostrar para vocês como que é, vai ser jogo rápido, mas é só para assegurar para todo mundo. Deixa eu ver aqui. Todo mundo vai ver o sorteio, tá? Para que seja de fato. Aqui, ó. A gente vai sortear a internet que sorteia. Aqui de 1 a 3, tá? Então, aqui. Então vamos colocar. Vai ter repeteco, tá? Mas a gente vai tentar, na medida do possível, evitar excesso de repeteco, tá? E não deixar de ter outro assunto. Então vamos pro primeiro grupo aqui, eu tô de posse que o Marcos me enviou. Fabiane, Glenda, Vitória, Aline, Alejandra e Marcelo. Vamos ver qual que é o tema que vai ser sorteado para vocês. Número 2. Depois eu vou até a gente ver direitinho qual que é o tema. Número 2. Tentar de novo. Aqui, agora o grupo da Rayane, Isabela, Ellen, Lívia e Camila. Ih, número 2 de novo? Vamos ver, não pode ter 2 de novo não, viu? Se for 2 de novo, eu vou sortear novamente. Vejamos, tentar de novo. O grupo da Melina, do Marcos, da Bia e do João Pedro. Vejamos. Número 3.
Agora, o próximo grupo, o grupo da Daniela Cristina, da Sabrina Lohane, da Maria Cecília. Vou tentar de novo. Número 1. Próximo grupo, da Bia Rocha, Débora, Leandro, Pedro, Aline Gonçalves. Vamos sortear. Número 2. Vou fazer o seguinte, gente, para não ter excesso de 2, eu vou sortear de novo, tá bom? Porque senão só vai ter 2. Vou sortear de novo aqui. Bia Rocha, Débora, Leandro, Pedro e Aline Gonçalves. Número 1. Do grupo da Mariane, da Natasha, da Nicole e da Lívia. Então, vamos fazer o seguinte, se vocês... Não, deixa o sorteio, senão vai ficar... Bom, tentar de novo. Mariane, Michele, Natasha, Nicole e Lívia. Vejamos qual que vai ser o número. Número 1. Agora, o grupo da Daiane. Então, eu vou colocar... Vou aqui tentar de novo. Vou colocar entre 1 e 2, tá? Porque aí a gente tira o tema que o Mike já fez. Vejamos. Aliás, se vocês toparem, a gente já tem 3, 1 e 2, 2. Posso colocar então o número 2 para vocês? Daiane? Acho melhor. Vamos, né? Porque aí, ó, a gente equilibra aqui, ó. Ficam 3 1s, 3 2, tem um 3 só, mas os demais grupos do terceiro período, vou dar prioridade para o número 3, para a gente contrabalancear aqui e não ter exagero só de um tema em função do outro. Então, fica aí, ó. Daiane, depois me coloca por WhatsApp, por favor, os integrantes do seu grupo. Porque aí eu vou colocar no WhatsApp os grupos, né? A composição, inclusive, que o Marcos me enviou, os temas, que aí quem não está presente, ou quem às vezes, porque até a sala, ela tá cheia. Mas às vezes tem gente que simplesmente loga, né? Então, para as pessoas perceberem que a gente tá andando, a gente não tá esperando ninguém, tá? Porque eu não posso prejudicar os outros. E aí eles se manifestam. Tá? Para também depois também não falar que não sabia, tá bom? Tá combinado, gente? Então, olhem só. Deixa eu pegar aqui. Então, os grupos que ficaram com o tema de RNA, que é o número 1. O grupo da Daniela Cristina, o grupo da Bia Rocha e o grupo da Mariane Michele. Quem ficou com o assunto número 2, que é DNA, foi a Fabiane, o grupo da Fabiane, o grupo da Rayane e o grupo da Daiane. E quem ficou com as fases da mitose, o grupo da Melina e do Marcos, tá? E agora existem, né? Tem grupos aí que não se manifestaram, que vão participar do grupo 3, que vão participar do assunto, né? Do tema 3 também. Tá? Porque aí a gente contrabalanceia aqui, na medida do possível, mais igualitário possível em termos de temas, tá? Bem, então vamos dar prosseguimento. Alguém quer falar alguma coisa, alguma dúvida? Tudo certinho? Então tá. Certinho. Então tá certo. Vou aqui para vocês. Oi, pode falar? Bom dia. Bom dia. É Alexandre Sorano. No caso, o grupo da Daiane, da representante de turma, a gente deveria ter mandado para ela o grupo que... Não, Alexandre. É porque eu falei isso, na verdade, eu falei hoje desde o iniciozinho aqui da aula. Isso da aula eu não acompanhei, porque eu tive dificuldade para entrar. Então tá, então vamos fazer o seguinte, Alexandra, para a gente resolver e você também já ficar com o seu tema. Você vai ser o grupo 8, você vai me fazer a gentileza. Eu vou colocar aqui o grupo da Alexandra, tá bom?
O seu assunto são fases da mitose, número 3. Ok. Você vai me fazer a gentileza, encaminhar no grupo, encaminhar para a Daiane, porque aí ela me manda para o grupo de WhatsApp, os integrantes do seu grupo, tá bom? O máximo Ok. 5 integrantes, né? Então você vai me passar os integrantes, por quê? Porque tem gente faltando, tá? Mas aí eu vou colocar, e aí ela divulga aí no grupo da sala de vocês, porque como às vezes a pessoa tá logada, mas não tá ouvindo, e eu não quero deixar para a última hora, tá? Não, ok, vou fazer isso agora, no tá? futuro, falar o seguinte, eu não participei porque eu não sabia, porque eu não fiquei sabendo, porque a gente não vai ficar todo dia falando sobre o sorteio. Então, a gente já fez, está definido e pronto. Ok, então. Então, a gente fica assim, organizada. E tem oportunidade de no ver. meu grupo ficou a fase da mitose. Exatamente. E você, então, por favor, encaminha para a Daiane, tá? Encaminha para a Daiane, que ela vai enviar para mim ter essa relação e a gente vai divulgar todos os grupos e todos os temas. Quem não tiver em algum grupo vai ter oportunidade de falar assim, eu não tô em grupo nenhum. Forma o grupo e a gente dá o tema, tá bom? Para facilitar e ninguém depois falar que não sabia. Valeu, Alexandra. Bem, então vamos. Obrigada, Luciene. De nada. Obrigada, Luciene. Que isso, disponha. Vamos agora lá para frente, né? Porque aqui nos meus slides eu fui aqui só para a gente finalizar isso. Ótimo. Vamos continuar falando dos nossos sinalizadores. Aquela imagem aqui. Bem, tem que aqui compartilhar, porque senão não aparece. Papá, para vocês. Cadê meu material? É esse? Ok. E... oh, meu Deus. Deu na mesma? Tá bom. Tem problema, não. Deixa eu ver. Acho que agora aqui eu consigo, ó. Meu pai. Isso. Apareceu para vocês. Agora acho que apareceu certo. Bom, falando dos hormônios aqui, foi o slide que a gente tinha parado, né, em termos de conteúdo, antes de ir para o intervalo, tá bom? Só para contextualizar aqui, nós estamos falando de sinalização, né, que é o processo de comunicação que existe das nossas células dentro do nosso organismo. Como eu citei para vocês, tem sinalização, comunicação hormonal, tem a comunicação por sinapse, né, o hormônio ocorre através das glândulas endócrinas, produção de hormônios. A sinapse é a comunicação através do nosso sistema nervoso. E temos aquela comunicação que ocorre de célula com ela mesma, que é autócrina, e da célula com células vizinhas, que é parácrina, tá? Aqui, como eu falei com vocês, eu gosto sempre de pontuar para o meu aluno, chamando a atenção, porque quando a gente fala de hormônio, a gente fala assim, as glândulas endócrinas, né? As glândulas endócrinas são aquelas produtoras de hormônios, são aquelas que lançam material de secreção para dentro do nosso próprio corpo. É diferente, por exemplo, de uma glândula sudorípara, né? Que a gente tá sentindo muito calor, tem o suor e esse material é liberado para o meio externo. Esse tipo de glândula sudorípara, sebácea, né? É glândula exócrina, exo, para fora. E as glândulas endócrinas produzem o material de secreção para dentro. São os hormônios, denominados de hormônios. Então, como a gente estava falando aqui, existem várias glândulas endócrinas com várias funções importantíssimas no nosso corpo, são realmente sinalizadores de várias questões metabólicas, né, do funcionamento corporal. E aí a gente tinha falado da hipófise, tínhamos citado a própria pineal, tínhamos falado sobre a tireoide, né, ela que é muito responsável pelo nosso metabolismo, né, significa o quanto que a gente trabalha, o nosso dia a dia. A preguiça, ela é normal? É lógico que ela é normal, mas a gente encontra vitalidade para encarar o dia, né?
tem muito a ver com o hormônio produzido pela tireoide. Temos as suprarrenais, que são situadas no polo superior dos nossos rins, né? Também conhecida como glândula adrenal. Temos o pâncreas, que, por exemplo, clássico, né? Só para vocês familiarizarem, produtor, entre outros hormônios, a insulina. E as glândulas endócrinas sexuais. Nós, mulheres, temos os ovários e os rapazes têm os testículos, né? Então, só para a gente contextualizar, essas glândulas que são as produtoras desse sinalizador químico que é o hormônio, né? Que, como eu falei com vocês, tem a característica de circular pelos nossos vasos sanguíneos. E só vai agir, que é o que a gente estava falando anteriormente, nas células denominadas células-alvo, que são aquelas células que apresentam o receptor de membrana. Então, é por isso que a gente fala sobre esse assunto dentro da nossa CMC, né? Porque é na membrana das nossas células, na membrana plasmática das nossas células, que apresentamos esses receptores. São diferentes receptores, obviamente, para diferentes sinalizadores químicos, tá bom? Aqui eu tinha até passado para vocês, porque é simplesmente um exemplo, né, de como que um hormônio ele possa ser liberado numa região, circular pelo nosso corpo e agir no local-alvo, no local específico, né? Porque apenas aquelas células têm receptores que conseguem entender essa mensagem. E isso é muito interessante, muito importante. E todo o nosso funcionamento corporal, ele vai muito de encontro, né, com essa realidade, com essa sinalização, tá? É interessante aqui, tem logicamente todo um processo de retroalimentação, enfim, que é legal, é bonito, vocês estudam isso no sistema endócrino, né? Aqui, que é a sinapse, que é a comunicação pelo sistema nervoso, de um neurônio com um neurônio, de um neurônio com uma célula muscular e de um neurônio com uma glândula, tá? Ocorre ali a comunicação, o disparo, né, de uma informação para uma determinada ação. Então, aqui, só para em termos de recepção, de entendimento, nós temos aqui dois neurônios, né, duas porções de neurônios, onde está havendo a liberação de, no caso aqui, um neurotransmissor, que é um sinalizador químico, né? Produzido e liberado pelas nossas células do sistema nervoso, tá? E aqui, chamando a atenção, olhem, a célula que vai receber a informação, ela tem receptores, olhem, aqui representados e aqui também, tá? Logicamente, como eu falei com vocês, todo esse processo que realmente acontece, enfim, ele é explicado de uma maneira específica nas disciplinas, né? Por exemplo, do sistema nervoso. Aqui eu só estou contextualizando para vocês que isso é um tipo de comunicação celular. Isso envolve justamente os receptores de membrana que nós estamos falando. Vocês sabem que as sinapses, elas ocorrem por duas vias. Sinapses elétricas e sinapses químicas. Inclusive química principalmente, né? E que aqui, isso literalmente comanda várias funções no nosso organismo, várias coisas que ocorrem conosco no nosso dia a dia, né? Comandados pelo nosso sistema nervoso. Esse quadro eu gosto de colocar para o meu aluno, não para criar, né, neura de ter que decorar nada, mas só para você perceber, olha, tenho certeza que vocês já ouviram falar, né? Histamina, adrenalina, dopamina, acetilcolina, todos esses são neurotransmissores que estão envolvidos no processo de comunicação celular, né? Que faz com que haja transmissão de informação. É muito importante isso, né? E aqui eu vou apresentar a vocês, dar um acréscimo a algumas informações que nós já tratamos lá no início da nossa unidade 1. Por isso que eu falei com vocês hoje no início, né? Quando a gente iniciou de fato a nossa aula hoje, eu falei assim, gente, olha, vários desses, a gente vai pôr na arestas, né? Na verdade, aparando aquelas arestas que ficaram naquele primeiro momento,
mas que agora, na unidade 3, a gente compõe a estrutura celular como um todo, né? Se vocês recordarem, a gente falou sobre citosol. Citosol é justamente aquele ambiente entre o envoltório nuclear e a membrana plasmática, retirando-se as organelas citoplasmáticas. Então, é todo aquele ambiente gelatinoso, contendo fluido, hormônio, substâncias diversas, né, enzimas, enfim, várias substâncias que estão aqui presentes nesse universo denominado de citosol, tá? Então, a gente vai trabalhar um pouquinho com isso, contemplar, né, completar essas informações que tem, principalmente aqui, 3 itenzinhos que não foram apresentados lá naquela ocasião, tá bom? Olhem só, aqui eu só coloco justamente para vocês recordarem em relação a isso que eu acabei de falar anteriormente, né? Desse universo que é denominado de citosol, tá? E que ele é importante porque ele tem vários constituintes, né? Esse material tem vários constituintes importantes, principalmente constituintes químicos, que estarão aqui frente, né, à função dessa célula do qual ele esteja presente, tá? Como eu falei com vocês, tem vários elementos dispersos nesse citosol. Temos elementos do citoesqueleto, que inclusive eu vou recordar vocês daqui a pouco. Tem enzimas, como eu também disse. Todo um contexto químico, né? Moléculas sinalizadoras. Importantes aqui, produtos que vão ser importantes para a formação, né? Para a síntese proteica. Além de termos chaperonas, proteusomos e inclusões. Aí você fala, o que vem a ser isso? Essas palavras, professor, eu não me recordo. E são justamente esses 3 itens dos quais a gente vem completando esse ambiente, tá? Por exemplo, as chaperonas, eu acho que eu cheguei a citar para vocês, tá? Porque são elas consideradas, entre aspas, o que a gente denomina de damas de companhia das proteínas. Então, é uma coisa que eu chamo a atenção normalmente. Eu chamo a atenção de vocês lá no início, quando a gente fala das proteínas, tá? Enfim, vocês vão ver, são conteúdos fáceis, interessantes para a gente finalizar, tá? E tranquilos, para a gente entender aqui a função deles. Aí você fala assim, eles não são organelas citoplasmáticas? Não, não são. Tá? Por isso que eles fazem parte desse ambiente de citosol. Vocês vão ver as inclusões, eles não são envolvidas por unidades membranosas, são acúmulos químicos, tá? Então é por isso que a gente estuda a parte, então é por isso que ele está dentro de um compartimento, dentro de uma associação aqui diferenciada para a gente dentro da CMC, tá bom? Ele não quer mudar, não? Acabei de falar, né, que essas inclusões, elas não são elas não têm membranas, elas não são envolvidas por unidades membranosas, são acúmulos químicos. Eles não são necessariamente estruturas obrigatórias de uma célula. Eles podem estar, e na verdade, existem algumas células que classicamente apresentam essas inclusões. Quer um exemplo? Quando a gente falou lá no passado, quando eu falei para vocês de energia, que nós temos, existe, né, o glicogênio, ele é um armazenamento, né, de glicose nos hepatócitos, tá? Então, eu falei assim, ó, um indivíduo alimenta, tem muita produção ali, né, de glicose, que é energia no organismo, né, e que o excesso ele acaba sendo acumulado na forma de glicogênio dentro dos hepatócitos, né? Então, o glicogênio, ele tá ali, esse acúmulo de glicogênio, ele está dentro de ambientes denominados de inclusões, tá? E é um exemplo. Outro, tem até um desenho, que é o próprio desenho aqui, ó, do Junqueira e Carneiro, esse ambiente que é as nossas células mamárias, né? Nós temos grande quantidade de lipídio,
né, de gordura, e que ele está ali armazenado em um ambiente denominado de inclusões. Então, as células da glândula mamária apresenta, tá? Vem apresentar acúmulos de gordura, acúmulos de lipídio nesse ambiente denominado de inclusões. Então, isso que a gente coloca para vocês, né, de que vai ser dependente. Existem células que vão apresentar um acúmulo de determinado elemento químico. Consequentemente, elas podem apresentar inclusões. Não é uma estrutura necessariamente obrigatória, mas ela, uma vez presente, o constituinte, o material que ela contém, né, esse acúmulo de determinado elemento químico, vai ser muito dependente da função daquela célula, tá? Então, não existe uma padronização, tá? Bem, as chaperonas, que eu gosto, né, de citar quando eu falo para vocês de proteína, por quê? Se a gente recordar, nós vimos que as estruturas proteicas que estão absolutamente presentes no nosso organismo, nas nossas células, elas podem ser apresentadas no formato primário, secundário, terciário e quaternário. E que os formatos terciário e quaternário é quando tem aquele ambiente, né, que ela parece que forma eu até brinco, parece que tá tudo bagunçado, né? Que na verdade ela tem a sua estrutura mais complexa. E eu até chamo atenção quando eu apresento isso para vocês, gente, por mais que a gente ache que isso daqui esteja formado de uma maneira aleatória, né? Não é aleatória. A dobradura, a confecção estrutural de uma estrutura proteica, ela, na verdade, ela obedece um determinado critério. E aí que entram as chaperonas, tá? Em termos, eu sempre fico procurando imagens que possam ser representativas. Até hoje não encontrei nada que seja necessariamente muito melhor do que essa representação aqui para vocês, não. Olhem só. Essa estrutura aqui seria indicativa de uma chaperona, né? Do qual a proteína passa pela chaperona e a chaperona ela ajuda na dobradura da estrutura proteica, tá? Isso é importante porque isso, na verdade, protege a proteína do seu formato original, do seu formato adequado e, consequentemente, da sua funcionalidade, tá? Não sei se vocês se recordam. Quando, por exemplo, uma estrutura proteica perde a sua configuração, ela perde também a sua função. Bom, então é por isso que a gente fala, entre aspas, que as chaperonas são damas de companhia, né? Porque elas ajudam a adequar a estrutura proteica ao seu formato adequado. Tá? Elas são orientadoras, entre aspas, dessa estrutura proteica. Os proteassomos, eles na verdade são reconhecidos com um papel inverso aos ribossomos. Como assim? Se a gente recordar, ribossomo é uma organela citoplasmática que tem a função de síntese proteica, né? De sintetizar proteína. Por que os proteassomos são considerados inversos, a função inversa dos ribossomos? Porque eles destroem proteínas. Então, eles não têm um papel importante. Proteína é tão importante, eles vão destruir? Tá, mas eles vão destruir as proteínas que, porventura, perderam função, né? Houve uma formação inadequada daquela estrutura, tá? Daquela estrutura proteica. Então, ele não faz isso de uma maneira aleatória. Ele faz isso no sentido, sim, de até de proteger, né, a funcionalidade celular, uma vez que aquilo que porventura não tenha sido bem feito, bem construído estruturalmente, consequentemente ele não tem a função adequada, então ele também não fica ali na célula, tá? Só para vocês entenderem nesse desenho, inclusive ele se repete, e eu vou falar para vocês, o que é? Proteassoma seria essa estrutura aqui, tá? Onde eu tenho, reparem aqui, a estrutura de proteína. A ubiquitina seria um marcador. Porque é o seguinte, o proteassoma ele não pode simplesmente destruir qualquer proteína.
vai destruir, tem essa função de destruir proteína que porventura tenha sido marcada com a ubiquitina, que é um marcador que é indicativo de que aquela estrutura proteica de alguma forma perdeu a função, né? De alguma forma não está adequada ao funcionamento. Então, essa estrutura proteica marcada, ela passa pelo proteassoma e ele, na verdade, vai o que? Degradar. Proteína é formada à base de aminoácidos, né? Que formam união de aminoácidos, são os peptídeos. Então, é por isso, ela é destruída em frações pequenas, por isso que a gente fala oligopeptídeos. Várias fraçõezinhas, né? De peptídeos ali que foram fracionados, tá bom? E o que está mostrando aqui é o seguinte, olha, o proteassoma e a própria ubiquitina possam ser reutilizados, podem destruir uma outra estrutura proteica, tá? Então aqui até eu venho aqui mostrando para vocês, mas a história é justamente essa, tá? Eles possam ser reutilizados nessa estrutura celular em um outro momento que porventura se fizer necessário de que haja quebra, né? A destruição de uma determinada estrutura proteica. Tá? Então, essas, né? As inclusões, as chaperonas e os proteassomos são compostos, né? Celulares diferenciados, que eu não tinha apresentado para vocês anteriormente. Citoesqueleto já tinha falado, mas agora eu apresento a vocês, até mesmo em termos de imagens, a importância deles, né? O próprio nome sugestivo, citoesqueleto, esqueleto da célula, né? Mas na verdade, o que isso tem a ver? O que isso de fato... Oi, pode falar? Desculpe te interromper, pode mas falar. É um pouco confuso o conceito de inclusão. Seria uma região? Eu não entendi. Ótimo, mas pode perguntar, é isso mesmo, até fico feliz. Tem dúvida quem está acompanhando, né? Então, pode perguntar e vocês podem participar, interromper sem problema nenhum. O seguinte, o que é inclusão? Já que apresento para vocês. O que é inclusão? Inclusão é um acúmulo de um determinado componente químico. Por que eu falo de um determinado componente químico? Porque, dependendo da célula, vai ter ali um acúmulo específico, né? Lipídio em algumas células, glicogênio em algumas outras, enfim, e assim vai, tá? Ele é um acúmulo químico porque ele não é envolvido por envoltório, ele não é envolvido por membrana. Então, ele não é uma estrutura, ele não é uma organela citoplasmática, ele não é envolvido por membrana. Então, porventura, tem determinadas células, vou colocar aqui, né? Vamos pegar aqui o desenho. O Junqueira está até mostrando aqui para a gente o seguinte, ó, repare, eu tenho um desenho de uma célula, essa célula, porventura, ela faz parte da glândula mamária, tá? Uma célula pertencente à glândula mamária. Essas células, elas têm acúmulos de lipídios, são esses pontos negros que estão aqui, se você observar, tá? A célula produz, né? Acúmulo lipídico, ela literalmente vai tendo ali grande quantidade de lipídio dentro dessa célula. Aí esse conjunto, quando você bate o olho aqui, né, é um desenho esquemático, mas ele é representativo se a gente estivesse dentro de um ambiente de uma foto de eletromicrografia eletrônica, tá? Na hora que você observa isso daqui, ó, isso daqui é literalmente uma inclusão. Por quê? Se a gente tiver a oportunidade de analisar quimicamente esse acúmulo enegrecido aí, né? Isso daí a gente vai ver que é gordura. Isso a gente vai perceber que são lipídios que estão ali armazenados, tá? Ah, Luciane, por que a glândula mamária tem a presença desses lipídios? Porque, na verdade, na hora, inclusive, da lactação, esses lipídios eles vão ser utilizados, vão ser liberados por essas células, né? Então, é um material que literalmente está ali presente e que, a alguns momentos,
possa vir a ter a necessidade, inclusive, né, da liberação deles. Então, inclusões, eles correspondem a esses acúmulos de determinadas substâncias em alguns tipos celulares. Isso tem muito a ver com a função daquela célula. Faz sentido ter acúmulo lipídico aqui? Faz sentido, porque essa célula é uma célula produtora por exemplo, de leite, né? Uma vez sendo estímulo, ela vai produzir o leite materno, tá? Faz sentido um hepatócito é a célula do fígado, né? Ter grânulos, ter acúmulos de glicogênio ali? Sim, faz sentido, porque ali é local de armazenamento, é um local de reserva. Então, a partir do momento que eu tenha acúmulo, eu vou tendo ali maior presença fotográfica até mesmo, né? De grânulos, dessas inclusões, desses excessos, né? De glicogênio que são presentes dentro dessas células. Vão ficar aí ad eterno? Não. A gente sabe que há momentos, por exemplo, no momento de jejum, esse glicogênio ele vai sair, vai ter a função de sair do hepatócito e ser liberado na corrente sanguínea, né? Então ele vai sair desse ambiente. Então isso aqui é contínuo. Não quer dizer que uma célula que tem uma inclusão com um determinado componente químico vai ter aquela inclusão, aquele material, aquele acúmulo ali pro resto da vida daquela célula, não. Ela produz, né? Ela libera, ela recebe, que no caso do glicogênio nem é a célula que produz, ela é local de reserva, né? De um determinado componente químico, ela armazena, se necessário for, ela libera. Então é por isso que quando a gente fala das inclusões, a gente não generaliza. Eu não posso te falar que toda célula que você for estudar obrigatoriamente tenha que conter inclusão, ou seja, obrigatoriamente tenha que conter acúmulo de alguns elementos químicos, né? Isso vai ser variável, a presença ou não, e até mesmo a quantidade vai ser variável de acordo com a função da célula e até mesmo com o momento de vida daquela célula. Há momentos que aquela célula possa vir a ter inclusão, há momentos que eventualmente não sejam observados ou não tenham uma grande quantidade. Não sei se eu fui mais clara agora, se deu para entender. Qualquer coisa pode... Foi sim, deu sim. Obrigada, Lu. De nada. E se alguém, gente, tiver alguma dúvida aqui, pode perguntar. Eu até fico feliz, tá? Porque a gente tem dúvida mesmo, né? Normalmente eu só não tenho dúvida daquilo que eu ainda não pus a mão na massa, daquilo que às vezes eu não estou prestando atenção, então a gente não vai ter dúvida de nada. Então podem perguntar, fiquem à vontade, tá? Fico feliz, na verdade. Bem, então só aqui, né, que a gente já tinha passado. Aqui eu estava falando do citoesqueleto, né, recordando a vocês aquilo que eu tinha apresentado, e agora eu vou literalmente dar umas informações a mais sobre esse citoesqueleto, que o próprio nome, né, citoesqueleto, esqueleto da célula, mas obviamente, né, essa é uma nomenclatura que faz menção à função, porque são componentes, inclusive componentes com rica presença de proteínas também, né? Que tem a função entre várias, né? A da estrutura da célula, do formato da célula, a semelhança, né? Por isso essa analogia, a semelhança do que nós temos no nosso esqueleto. Nosso esqueleto nos dá nosso formato, nossa composição, nos permite movimentos, nos permitem ações, né? Bem, o citoesqueleto dá formato, são estruturas que estão longe, obviamente, de serem esqueléticas, mas são estruturas que dão formato à célula, permitem ela movimento, ajudam, porque na hora que a gente fala de uma célula, parece que ali é uma bagunça, né? Que é só fazer umas bolinhas, é que nem quando a gente faz exercício pedindo para vocês fazerem a representação de uma célula eucariota. Tem desenhos que é uma maravilha, é um canto, né?
capricho, tudo bonitinho, faz lindo. Mas tem uns também que vocês não têm dúvida, que é literalmente é uma bola cheia de bolinha dentro, um rabisco só e pronto, acabou. Na verdade, esse tipo de célula não existe, só existe ali no papel de quem desenhou dessa forma. Por quê? Uma célula é organizada. A gente às vezes olha para os desenhos esquemáticos, acha que ali não tem organização, acha que ali não existe uma sequência, mas existe. Tem a questão do núcleo, logo em seguida retículo endoplasmático rugoso, próximo dele tem um complexo de Golgi, tem estruturas vesiculares, eu tenho lisossomos. Então, existe uma organização muito além daquilo que eu acho, coloca qualquer coisa aí que tá bom. Não, não é assim, tá? Não tá correto, não corresponde ao que de fato é. Se as suas células forem aquela bagunça, você pode ter certeza que você não tem saúde, né? Não teria a saúde que cada um de nós temos, graças a Deus. Então, o que a gente tem nessa composição, né? Lembram? Filamentos finos, filamentos espessos e filamentos intermediários, que é isso que a gente apresenta. Os filamentos finos, como por exemplo, é o filamento de actina, né? Filamento espesso é a miosina, né? São os microtúbulos. E tem os filamentos intermediários, tá? Como eu falei com vocês, são todas essas estruturas ricas em proteínas, mais uma vez, tá? Olhem só, filamentos finos, né? Como eu disse a vocês, que são os filamentos de actina, eles estão presentes fazendo parte da composição das células eucariotas. Eles ajudam as células em diferentes funções, tá? Que é o que nós vamos mostrar aqui. Só para vocês entenderem em termos de desenho, olha, hoje eu mostrei vocês no iniciozinho, né? Lembram das vilosidades, né? Para fazer com que as vilosidades mantenham-se na posição, internamente, aquela unidade membranosa, a gente tem filamento. Na hora que eu tenho uma célula com determinado formato, pode ter certeza que dentro são estruturas filamentosas que dão aquele contorno à célula. Tá? Na hora que você fala assim, essa é uma célula ameboide, ela realiza movimentos, o que permite ela fazer esses movimentos são as estruturas filamentosas. E na hora que a gente estuda divisão celular, onde eu tenho uma célula que dá origem a duas, eu tenho presença de estruturas filamentosas. Então, só para vocês perceberem, né, que dentro dessa associação de diferentes momentos de uma célula, a gente tem a participação dessas estruturas de citoesqueleto, tá? Bem, sempre aparece aqui pra gente um desenhozinho esquemático, né? Microfilamentos, como são essas estruturas filamentosas, normalmente eles têm um formato, um aspecto, um arranjo proteico, lembrando muito uma corda, né? Os filamentos intermediários, na verdade o próprio nome sugere, né? Sugestivo, eles têm uma espessura intermediária aos filamentos finos e aos microtúbulos, que são os filamentos espessos, né? Olhem aqui, só para a gente perceber aquilo que eu acabei de falar, né? Os microfilamentos, lembra aquelas estruturas semelhantes de uma corda, né? Os microtúbulos são mais espessos, as estruturas são arranjadas de uma maneira a dar uma estrutura espessa ao citoesqueleto, tá? Mas o que é isso? Olhem, isso daqui eu acho bonito, porque são todas fotos, tá? Normalmente são fotos que fazem parte de uma microscopia, por exemplo, confocal, onde a gente consegue ter marcadores específicos. Então, essas imagens que eu vou mostrar a vocês aqui, são todas imagens em que todo esse emaranhado, é isso que a gente percebe, né? Todo esse emaranhado, ele é literalmente citoesqueleto, tá? Então, olha, a gente tem aqui uma malha de citoesqueleto, né? Esses são todos constituídos por filamentos intermediários, que são os que estão mais dispostos, mais arranjados em torno de todas as células. Olhem só,
né? Olha o contorno de uma determinada estrutura celular, ó, é garantida pela malha de citoesqueletos. Aqui, né? Reparem que nessas imagens, essas duas imagens aqui, a gente consegue ver certinho o local que seria ocupado pelo núcleo da célula, né? E todos esses arranjos que vocês estão vendo aqui, ó, é um arranjo filamentoso, tá? De citoesqueleto, filamento intermediário, dando formato, arranjo. Inclusive, ele ajuda a fazer com que cada organela citoplasmática mantenha-se na sua posição. Como eu falei com vocês, nada é aleatório, existe uma organização, né? E esse citoesqueleto ajuda a compor, a pôr ordem. Essa imagem, eu acho ela muito bonita, né? A gente consegue ver direitinho o local do núcleo e a partir dele, olha, todo esse arranjo estrutural dessa célula, tá? Bem, como eu falei com vocês, obviamente essas imagens, elas são obtidas a partir de um preparo do material celular, caso contrário, realmente a gente não consegue observar isso com essa exatidão. Ela é importante porque a gente vive falando da presença e função dessas estruturas filamentosas, da função do citoesqueleto, e na verdade é uma maneira de comprovar isso para o aluno visualmente, né? Na hora que a gente vê esse emaranhado, esse arranjo, dá pra gente essa observação, né? Olha, ele realmente existe, olha, ele realmente dá para me perceber que ele forma, né? Que ele dá essa estrutura, ele dá esse arranjo de formato que aquela célula apresenta. E além do mais, ele permite também aquilo que a gente fala, que são movimentos. Existem algumas células, logicamente que tem umas que compõem o tecido, elas literalmente ficam ali, paradas, não existem movimentos. Mas existem células no nosso organismo que sofrem, que têm movimentos, né? E isso é comandado por essas estruturas filamentosas. Na hora que hoje, aqui na nossa aula, na hora que eu falei de transporte de membrana para vocês, na hora que eu falei que na endocitose, do tipo fagocitose, que é o englobamento de partículas sólidas, na hora que a gente, por exemplo, tem uma imagem de uma célula fagocitando, por exemplo, uma bactéria, aquela célula ela emite pseudópodos, né? Que são os falsos pés, que é aquela projeção de membrana. Quando essa célula faz isso, na verdade ela só consegue fazer porque existe o movimento desse citoesqueleto, que permite haver, né, essa projeção de membrana. Então, é importante que nós consigamos perceber a função de algo que nos é dado, né, que existe, mas não realmente a presença dele, a função dele, é aquilo que a gente fala desde o início da nossa CMC, gente. Nada é aleatório, tudo que está dentro de uma célula é importante. Tem hora que a gente tenta negligenciar por uma questão de é tanta coisa para guardar, mas ao mesmo tempo é o que eu falo para vocês. Tudo isso pode até ser muita coisa para guardar, mas no funcionamento do seu corpo, do seu organismo, do seu paciente, é fundamental que tudo esteja o mais organizado possível, o mais funcional possível para salvaguardar a vida e saúde dos indivíduos, tá? O que acontece com a nossa célula impacta no nosso corpo como um todo, porque nós somos formados por trilhões de células, tá? Aqui só para mostrar a vocês, né? Por exemplo, nas células musculares, que tanto nos interessa dentro da fisioterapia, né? Nós temos filamentos, com filamentos de desmina, que são ali presentes. Na hora que a gente fala actina e miosina, quando vocês estudam contratura muscular, né? Tão importante, são estruturas filamentosas, é citoesqueleto. Na hora que a gente fala sobre sistema nervoso, as estruturas dos dendritos, né? E a própria estrutura de axônio de um neurônio tem presença filamentosa, que são o que nós denominamos de neurofilamentos, né? São filamentos intermediários. Olha, isso aqui é uma foto.
Na hora que a gente olha assim, parece uma bagunça, né? Não, todos esses são neurofilamentos, são estruturas que fazem parte desse citoesqueleto. Consequentemente, eu não tenho no sistema nervoso só neurônios que venham apresentar neurofilamentos, não. Filamentos intermediários, que são o citoesqueleto, não. Existem as células da glia, né? Que também vão apresentar, né, essas estruturas filamentosas. A gente só está pontuando aqui para vocês perceberem. Existe em diferentes tipos, né, celulares. E aqui, eu sei que a gente está evadindo, mas é só para a gente vai literalmente finalizar esse assunto, já está acabando, tá? Os microtúbulos, que estão presentes, por exemplo, de assuntos que nós vamos estudar na nossa unidade 4, tá? Na hora que, por exemplo, nós teremos, né, diferentes fases de uma célula, quando ela vai estar se preparando, por exemplo, para a divisão celular, temos a presença de microtúbulos, que inclusive são muito presentes na interfase de uma célula, né? Entre uma fase e outra de desenvolvimento celular, eles estão ali fazendo parte dessa organização e estrutura celular. Existem os microtúbulos no fuso mitótico, que é durante o processo de divisão celular, que a gente vai verificar isso, ó. Essas linhas são que a gente denomina linhas do fuso, são estruturas de microtúbulos, citoesqueleto. E até mesmo isso daqui, ó, centríolos, tá? Ó. Existem microtúbulos centriolares que também estão presentes em determinadas fases de vida da nossa célula, de uma maneira especial quando elas estão no processo de divisão celular e que são constituídas por esse citoesqueleto. Então, na verdade, eu vou finalizar por aqui, né? Depois da semana que vem a gente finaliza esse assunto enfim, tá? Peço a vocês, não deixem, né, de ir ali em termos de organização, de material, de trabalho, comecem aí a trabalhar, tá? Fico então aguardando. Daiane e Alexandra, por favor, me mandem os componentes dos grupos de vocês. Eu vou fazer um compilado para os representantes distribuírem nas turmas de segundo e terceiro períodos para dar, né, a sinalização de alguém aí que porventura não esteja presente em algum grupo para poder montar e a gente estabelecer o assunto, tá bom? No mais, eu desejo a vocês uma boa semana. Terceiro período, estou esperando o print, tá? Do ED. Professora. Oi, diga, Bia. Bom dia. Bom dia. Desculpa interromper. Pode falar. Deixa eu só te perguntar uma coisa. Assim que você termina de dar aula aqui, que hora, quando que ela vai ficar disponível já para eu poder assistir de novo alguma coisa dela? Já é automático o link dela? Não. Tá lá no AVA e eu realmente não sei como desse que já tá gravado. Mas eu, além daquele que já grava no AVA, eu sempre disponibilizo para vocês ali, né? Seguem os vídeos. É um que grava, um outro, porque eu sempre não sei se o Teams ele tá gravando direito. Então eu sempre gravo por duas vias. Vou disponibilizar provavelmente amanhã, porque hoje eu dou uma sequência e aí para mim, então provavelmente vai estar lá disponível amanhã, tá bom? Então essa aula que a gente tá tendo agora, talvez amanhã já esteja disponível lá. Sim. Tá bom, então, eu sempre faço assim em seguida para eu não deixar acumular, não. Até para mim mesmo, tá bom? Obrigada, Lu. De nada, Bia. Oi? Luciene, novamente, Alexandra. Pode Você falar, pediu Alexandra. print de quê? Eu pedi o seguinte, que eu sou a professora madrinha do terceiro período. Então, eu estou sendo... eu li lá. Eu estou sendo responsável por recolher o print do estudo dirigido de vocês. O estudo dirigido do terceiro período, deixa eu ver aqui que eu não sei, desenvolvimento de carreira, né? Então, vocês vão fazer, vários já fizeram. Então, vocês vão dar o print. Eu não sei se emite o certificado. Se não emitir, não tem problema.
É só me mostrar que vocês fizeram, né? Ali na hora que mostra que vocês fizeram. E encaminhar para o meu e-mail, por favor. Assim como o desafio nota máxima também. É porque eu estou sendo responsável por recolher os prints da execução dessas tarefas, tá? Ok, obrigada. Então pode me mandar por e-mail. Quem já fez, me manda já, que segunda-feira eu já vou encaminhar para eles os prints de quem já executou. E quem ainda não conseguir concluir, até sexta-feira que vem, tá bom? Ok, obrigada. Disponha, Alexandra. Mais alguém? Alguma dúvida? Estou aqui à disposição. Fiquem com Deus. Sextou, viu? Sextou para vocês. Tenham aí uma boa sexta-feira. Sextou. Sextou, bom demais, né? E não deixe de fazer atividades, tá bom? E respondeu avaliar a todos vocês. E em especial o terceiro período, porque eles vão sair com uma lista específica de quem não fez o avaliar. E aí vai, eu também que vou ter que puxar a orelha de vocês. Então não deixem de fazer, não, tá bom? Avaliem o curso de vocês, que é um curso tão gostoso, tão bom, feito de uma maneira tão carinhosa, tá bom? Fiquem com Deus. Com Deus, professora. Tchau, bom fim de semana. Obrigada, Mike. Tchau, tchau. Tchau. Até segunda. Até segunda. Até lá, Mike. Fique com Deus. Amém. Com Deus também.